Com vocês? Espero que bem a beça. Espero que estejam aí sobrevivendo a esse período de quarentena, que estejam cuidando não só da saúde, mas também da cabeça. É um período de isolamento, é sempre um período muito difícil, embora a gente nunca tenha vivido algo como a gente está vivendo agora, né? A gente tem a experiência de outras pessoas, né? Espero que vocês estejam se cuidando. E espero muito que em breve a gente possa estar se reencontrando novamente para estar conversando, rindo junto. Enfim, saudades de vocês e espero que a gente possa estar junto aí o mais breve possível. Tá? Hoje a gente vai fazer uma aulinha pequenininha, dando continuidade ao assunto que a gente já estava vendo sobre a população brasileira, né? E hoje a gente fala basicamente das etnias brasileiras, ou seja, como se forma a população brasileira, né? Então, vamos lá, meu beleza? Ok. Aqui a gente tem a composição básica da população brasileira, que é formada basicamente pelo índio, pelo branco e pelo negro. O índio é aquela galera que já vivia aqui no nosso território, como vocês sabem muito bem. A população branca, ela tem duas origens diferentes. Tem o branco de origem europeia e o branco de origem asiática. Porque assim como vieram italianos, alemães, portugueses, óbvio, né, também vieram, por exemplo, japoneses, né? Então, entra aqui na parte da população branca, mas com origens diferentes. E a população negra que veio para cá, à força, né, contra a sua vontade, também tem origens diferentes. Os bantus, que vêm basicamente da África Central, e os sudaneses, que vêm basicamente da África Ocidental. Tá? São etnias diferentes. Vocês já estudaram África lá no nono ano, a gente vai voltar a estudar África ainda esse ano. E aí vocês vão estar relembrando mais ainda de que a composição étnica do continente africano é extremamente variada, né? Então, essas duas etnias foram predominantes aí no tráfico negreiro aqui para o território brasileiro. Tá? Então, a gente tem esses três grupos étnicos que compõem a população brasileira, né? E as origens desses grupos étnicos diferentes. Como vocês sabem muito bem, o povo brasileiro, da forma como a gente conhece hoje, ele é um povo miscigenado, ou seja, misturado, né? Nós somos o resultado de uma mistura entre essas três etnias. Mas é muito importante a gente parar de ter essa visão romantizada do processo de miscigenação. Tá? Essa miscigenação, ela foi extremamente violenta. Ela foi, ela é um resultado de violência sexual com índias, com negras escravizadas. Né? Isso não foi um processo pacífico, não foi um processo romântico, onde pessoas se apaixonaram perdidamente e a partir daí essas etnias começaram a se misturar entre si. Não. Tá? Esse processo de miscigenação, ele tem uma mancha muito forte de violência sexual por parte dos brancos colonizadores para os povos nativos e para com os povos escravizados, ok? Então, essa ideia de mistura pacífica a gente pode esquecer, porque esse processo definitivamente não foi pacífico, tá bom? Temos os quilombos, né, que se formaram pelos povos africanos escravizados que conseguiam fugir, né? E esses quilombos começaram a se formar em locais de difícil acesso, de relevo acidentado, enfim. Por quê? Eram pessoas que fugiam daquela situação de escravidão, daquela situação de sofrimento a qual elas eram expostas, né? E aí iam geralmente para dentro da mata e ali passavam a se concentrar. O conceito básico de quilombo ele é bastante simples. Era um grupo de pessoas, com mais de 5 pessoas, com pelo menos 5 pessoas, e não necessitava que existisse uma estrutura física construída. Bastava que essas 5 pessoas estivessem vivendo juntas como refugiadas de uma situação de escravidão. Né? Então, vários quilombos foram se tornando ao longo do tempo, tendo aí o principal deles, talvez, né? Que foi o Quilombo dos Palmares,
aonde existia a figura de Zumbi dos Palmares, que foi uma liderança negra nesse processo, lá no estado de Alagoas, nascida em 1655. Então, a história de Zumbi ela é muito antiga, né, nesse processo de resistência da população negra em relação à escravidão. Hoje em dia existe a Fundação Zumbi dos Palmares, que reconhece a existência de 1.342 quilombos espalhados pelo território brasileiro, sendo a maioria deles no estado da Bahia e em Maranhão. Para vocês terem uma ideia, apesar dessas áreas serem ocupadas até hoje por descendentes desses povos que foram escravizados, somente em 1995 as comunidades quilombolas passaram a ter o reconhecimento da posse das terras que elas ocupavam. Então, só a partir de 1995, os direitos dessa população de ocupar essas áreas foi reconhecido pelo governo federal aqui no Brasil. Aqui perto da gente tem uma comunidade quilombola em Quissamã, na Fazenda Machadinha, onde é possível, inclusive, visitar aquela área, onde tem manifestações culturais, tem restaurantes bem simples, mas muito gostosos. É um passeio muito interessante a ser feito. Essa comunidade é reconhecida, inclusive edificações que eram utilizadas como senzalas foram transformadas em moradia para essas famílias descendentes desses povos escravizados. Então é um passeio cultural bastante rico para ser feito no município de Quissamã. Tá? Fica a dica, quando acabar a quarentena, é claro. Né? E aí, o Brasil passou por um processo de imigração estrangeira bastante significativo. Né? Primeiro, com a vinda dos portugueses para cá, dos europeus para cá, né? Depois, com a imigração forçada dos povos africanos para esse território, né? A gente tem que ressaltar sempre que eles vinham para cá contra sua vontade, né? Óbvio. Então, essa imigração estrangeira vinda da Europa, ela foi se concentrar basicamente no sul e sudeste do Brasil, tá? Isso porque o que acontece? O ciclo econômico do Nordeste, que era da cana-de-açúcar, ele já tinha se esgotado. Só para a gente relembrar aqui rapidinho, por que isso aconteceu? Os holandeses que ocuparam o território do Brasil por um período de tempo curto, quando foram expulsos, eles começaram a produzir cana-de-açúcar na América Central, nas Antilhas, né? Esse tempo que eles ficaram aqui foi suficiente para eles aprenderem tudo sobre cultivo e produção de cana-de-açúcar, já que Portugal era o mais sinistro do mundo nesse processo. Então eles começaram a cultivar na América Central mais perto da Europa, a carga chega mais rápido, com um custo menor de frete, logo a economia canavieira aqui entrou em declínio, então começou o fluxo migratório em direção ao interior, porque a economia aurífera, a exploração e produção de ouro se tornou predominante. Né? Então, quando os europeus, pós esse período de ocupação colonial, começaram a vir para cá, eles ocuparam basicamente a região sul e a região sudeste. E não tem nenhuma relação com o fato do sul ter uma estrutura climática mais fria do que o restante do Brasil. Essa coisa de que os europeus foram para o sul porque ela é mais frio. Nunca mais digam isso na vida. Por favor, nunca digam isso. Não houve atração climática. Tá? Essa galera começou a ir para o sul do Brasil porque havia um estímulo do governo brasileiro para ocupar aquelas terras, porque até então eram terras despovoadas. E a melhor forma de você garantir a posse, né, garantir a soberania sobre um território, é ocupando, botando gente para viver naquele local. Então, como as fronteiras no sul ainda não estavam ali muito bem consolidadas, o governo brasileiro começa a estimular a ocupação desses territórios com a finalidade de proteger, de garantir a soberania sobre ele. Então, os alemães não foram para lá porque era friozinho gostoso, mas porque o governo brasileiro oferecia condições atrativas para essa galera vir para cá, tá? E, obviamente, tinha que ter um contexto, né? A galera não viria para cá por nada, simplesmente. E aí entra o contexto, por exemplo, dos italianos, né, na região sudeste, principalmente no estado de São Paulo, né, que vieram para substituir a mão de obra escravizada. Em 1888 acaba a escravidão no Brasil e essa mão de obra precisava ser substituída. É claro que os donos de terra se recusavam com força a pagar
negros para trabalhar, né? Já que na concepção deles, a população negra deveria ser escravizada, porque eram selvagens, porque eram inferiores de acordo com os pontos de vista deles, né? Então essa galera começa a vir para cá para trabalhar. Então ocupam a região sudeste, a região sul, substituindo aí em alguns casos a mão de obra escravizada que existia aqui na produção do café, ok? E aí, com o passar do tempo, vai havendo uma diminuição da entrada de imigrantes no Brasil, que esse volume era bem significativo, né, até a crise de 29. Quando a crise de 29 explode e afeta o mundo inteiro, inclusive o Brasil, é óbvio que a quantidade de imigrantes que vão vir para cá vai diminuir. O país está em crise, né? Existe uma crise econômica profunda. Os produtores de café queimam o café porque existe uma crise relacionada à superprodução, né? Então, se a economia vai mal, se o país vai mal, é claro que os imigrantes não vão querer vir para cá. Então, aí você já tem um motivo de diminuição dos imigrantes entrando no país. E depois, o governo federal começa a estipular algumas cotas para a entrada de imigrantes, como, por exemplo, a cota dos 2%, que dizia que só poderia entrar 2% do total dos últimos 50 anos por ano. Ou seja, você pegava o número de italianos que entraram nos últimos 50 anos e somente 2% desse total poderia entrar no país por ano, ok? Qualquer dúvida, deixe um comentáriozinho, tá? A seleção profissional, que 80% deveria ser agricultor. Vamos lembrar que o Brasil só começou o seu processo de revolução industrial a partir de 1930. É uma revolução tardia, já que ela aconteceu quase 200 anos depois da primeira revolução industrial que teve início na Inglaterra, né? Tinha a seleção doutrinária, onde pessoas com problemas políticos, com problema de perseguição religiosa não eram aceitos no território brasileiro. A seleção sanitária, onde deficientes físicos, pessoas com qualquer tipo de doença também não entravam, né? E a recuperação da economia na Europa pós esse período de crise, né? Que fez com que as pessoas migrassem menos para cá. O que explica, obviamente, o fato de um monte de gente ter vindo para o Brasil é porque as coisas na Europa não estavam bem, né? Se tivesse tudo bem lá, não teria vindo aquela pá de gente para cá, de italiano, de alemão, etc. Né? Se eles vieram é porque a situação não estava boa, ok? Então, pessoal, por hoje é só. Espero que vocês aproveitem aí. Eu vou montar uma sala de aula no Google e vou pedir para a Dayana enviar para vocês o código de entrada, porque quando tiver algum filme, algum documentário interessante sobre a matéria, eu vou colocando lá, tá? E é isso. Eu tô com saudade de vocês. Eu espero que a gente possa estar junto muito em breve. Espero que vocês se cuidem, que vocês levem a sério esse período de quarentena, tá? Que vocês não fiquem dando bobeira na rua. Respeitem esse período, é muito importante. E eu espero muito que a gente possa estar junto em breve, que isso passe logo e que a gente consiga retomar nossos encontros e nossas conversas e nossas risadas, tá bom? Galera, beijo grande, cuidem-se e eu tô com saudade, de verdade. Um beijo.